Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 12º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado em nossas liturgias é o de São Lucas, o capítulo 9, o versículo de 18 a 24. Assim narra o evangelista. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. O Evangelho do 12º domingo do tempo comum, que nós acabamos de ouvir,
nos conduz ao coração da nossa fé. Quem é Jesus para nós? Ou seja, a identidade de Jesus e o caminho do discipulado. Pois é desta experiência nossa com Jesus, quem é Jesus para mim, que vai determinar também o meu e o seu discipulado. Os discípulos relatam que o povo, quando Jesus pergunta o que é que as pessoas dizem a respeito de mim, os discípulos relatam que o povo tem diferentes percepções. Alguns pensam que ele é João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. Em seguida, Jesus dirige a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome do grupo, professa a fé, o Cristo de Deus. Jesus, porém, ordena que não divulgassem essa revelação. Ele então anuncia pela primeira vez a sua paixão, que deverá sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E por fim explica em que consiste o discipulado. Seguir Jesus implica a renúncia, carregar a cruz e estar disposto a perder a vida por ele, pois só assim se encontra a verdadeira salvação. A profissão de Pedro, tu és o Cristo de Deus, é uma confissão de fé messiânica, mas ainda assim carecia de purificação. Que Messias pensava que... Qual era a concepção de Messias que Pedro tinha? No tempo de Pedro, em que era grande a expectativa messiânica, o povo esperava pelo Messias, frequentemente o israelita concebia o Messias como um libertador político, que iria expulsar os romanos da Palestina, de Israel, e que iria restaurar o antigo reino de Davi. Por isso Jesus, assim que escuta a resposta e percebendo que a compreensão do povo a respeito da sua identidade não era correta, ou não era uma compreensão pura, porque não tinha compreensão de que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. E mesmo quando Pedro reconhece que ele é o Messias, nosso Senhor, na sua catequese, explica aos discípulos em que consiste o seu messianismo. O seu messianismo não passa pela conquista de poderes temporais, mas pelo sofrimento, pela rejeição, pela morte de cruz e pela sua ressurreição. E o anúncio da paixão que Jesus faz nesse contexto revela que ele não veio realizar, como Messias, conquistas terrenas, poder e glórias humanas, para restabelecer o reino de Davi, mas ele veio justamente anunciar o reino através da doação da sua própria vida. Ele é o servo sofredor, o Messias crucificado, aquele cujo amor levará a entrega total na cruz. Depois, dirigindo-se a todos, Jesus proclama as exigências do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Não se trata de aceitar a cruz apenas como um símbolo decorativo ou um sofrimento passivo, mas de assumir diariamente a lógica da cruz, a doação de si mesmo por amor, o abandono do egoísmo, a superação das seguranças mundanas. Quem quiser salvar a sua vida apenas para si, perderá, mas quem a entrega, por amor de Cristo aos irmãos, a encontrará em plenitude. Esta revelação de Jesus encontra profunda relação com a profecia de Zacarias. O profeta Zacarias fala de um personagem misterioso, a quem traspassaram, cuja morte suscitará paradoxalmente arrependimento, lágrimas e purificação. São João, no seu evangelho, ele identifica esse trespassado, essa personagem misteriosa de que fala Zacarias, com o próprio Cristo pregado na cruz, que foi, por sua vez, também traspassado com aquela lança, e do seu lado aberto jorra a água que faz nascer a vida nova, a água do batismo e o sangue. Do seu lado aberto nasce a igreja, o batismo e a Eucaristia, batismo que nos purifica de todo o pecado, assim como
O próprio Zacarias profetizou: naquele dia jorrará uma fonte para lavar o pecado e a impureza. Portanto, a cruz de Jesus não é um projeto frustrado, mas é o cume da sua missão redentora. É nela que o amor de Deus se revela em sua plenitude. E nós somos convidados a contemplar o crucificado. O trespassado de que falava o profeta Zacarias, e reconhecer nele o verdadeiro Messias, que nos purifica e nos gera de novo. Na carta de São Paulo aos Gálatas, ele aprofunda as consequências dessa fé no crucificado. São Paulo afirma que pelo batismo todos nós somos revestidos de Cristo. E por isso, em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus. Em Cristo todos somos inseridos numa nova família. Somos herdeiros da promessa feita a Abraão. E isso transcende as barreiras étnicas, sociais e culturais. A nossa dignidade como cristão não vem de títulos, de status, nem de méritos pessoais, mas da nossa inserção pelas águas do batismo em Cristo Jesus. Nele fomos mergulhados pelo batismo, renascemos como pessoas novas. E nele, inseridos em Cristo, através do batismo, nos tornamos a sua família e irmãos entre nós. Assim, o anúncio que nosso Senhor faz no Evangelho de São Lucas, neste domingo, nos conduz a um grande questionamento. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é necessário nos lançar. Como também nos perguntar: eu vivo a minha identidade batismal como membro do corpo de Cristo, como seu discípulo? Se nós contemplamos o crucificado e deixamos que o seu espírito de súplica e de misericórdia nos transforme, se nos revestirmos de Cristo e renunciarmos às velhas divisões, e se professarmos com fé que Jesus é o Cristo de Deus, então a cruz não será para nós sinal de derrota, mas fonte inesgotável de vida nova. Que o Espírito Santo, que nos revestiu no batismo, renove em nós esta fé pascal, tornando-nos discípulos fiéis, dispostos a perder a vida por Cristo para com Ele ganhá-la de novo, ganhá-la sempre. O Filho do Homem deverá sofrer muito, será condenado e na cruz morrerá, mas depois de 3 dias ressuscitará, mas depois de 3 dias ressuscitará. O Cristo por nós padeceu, deixou-nos o exemplo a seguir. Sigamos, portanto, seus passos, por suas chagas nós fomos curados. O Filho do Homem deverá sofrer muito, será condenado e na cruz morrerá, mas depois de 3 dias ressuscitará, mas depois de 3 dias ressuscitará. Insultado ele não insultava, ao sofrer e ao ser maltratado, entregava, porém, sua causa àquele que é justo juiz. O Filho do Homem deverá sofrer muito, será condenado e na cruz morrerá, mas depois de 3 dias ressuscitará, mas depois de 3 dias ressuscitará. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
quinta-feira celebramos a solenidade de Corpus Christi. Com esta solenidade, a igreja inteira eleva a sua ação de graças e adoração ao mistério grandioso da presença real de Cristo na Eucaristia. Não celebramos apenas um rito, professamos com fé que no pão e no vinho consagrados, Cristo está verdadeiramente presente. Cristo está entre nós, vivo e oferecido por amor. A solenidade de Corpus Christi ocupa um lugar central na vida da igreja, não apenas por sua beleza litúrgica, mas por sua profundidade teológica e eclesial. Celebrada sempre na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, a sua origem remonta ao século XIII, fruto da inspiração nascida da piedade de Santa Juliana de Monte Cornillon, em Liege, e confirmada por sinais extraordinários como o milagre eucarístico de Boluzena. Atendendo a este movimento eucarístico, o Papa Urbano IV oficializou esta festa em 1264, por meio da bula Transiturus Deocument. Desde então, a procissão de Corpus Christi manifesta publicamente aquilo que os cristãos creem e vivem. Cristo caminha no meio do seu povo, é nosso alimento e sustento, é aquele que nos guia na peregrinação na história. A Eucaristia, porém, não é apenas um mistério de adoração. Ela constitui o centro e o fundamento de toda a vida cristã, de toda a vida da igreja. Como recorda São João Paulo II, a Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. Nela se encontra o coração da igreja sinodal, que nós somos chamados a construir nossos dias, sendo também pessoas de comunhão, pessoas eucarísticas. A igreja sinodal é aquela que caminha unida e em profunda comunhão. Os fiéis leigos, ministros ordenados, consagrados e consagradas, todos devem caminhar unidos, todos chamados a escutar o Espírito Santo e discernir juntos a vontade de Deus. E este caminhar junto tem sua fonte no próprio mistério da comunhão trinitária do Pai, Filho e Espírito Santo, que na Eucaristia se torna presença sacramental. São Paulo nos recorda, porque há um só pão, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. É no altar da Eucaristia que se edifica a comunhão da igreja. É ali que nós somos continuamente refeitos com o corpo de Cristo. E refeitos como o corpo de Cristo. Cada vez que nos aproximamos da mesa eucarística, renovamos nossa identidade de irmãos e irmãs unidos no único Senhor. A participação eucarística não se encerra na celebração. Ao comungarmos o corpo de Cristo, somos enviados ao mundo para ser também corpo de Cristo na história, pessoas eucarísticas. Como nos ensina o Papa Bento XVI, ao contrário do alimento comum, que é assimilado pelo nosso corpo, na Eucaristia é Cristo que nos assimila a si mesmo. Quem verdadeiramente adora o Senhor da Eucaristia reconhece-o também no irmão que sofre, no pobre, no doente, no estrangeiro, no encarcerado. Não há verdadeira piedade eucarística que não conduza o compromisso com a justiça, com a caridade, com a promoção da dignidade de cada pessoa humana. A espiritualidade eucarística tem um rosto social e missionário. A Eucaristia é, sobretudo, o sacrifício de Cristo perpetuado no altar. Nela, Cristo se entrega continuamente ao Pai por amor a nós. Cada um de nós, ao participar da missa, é convidado a unir a própria vida a esse sacrifício. Nossas dores, alegrias, trabalhos, esperanças e sofrimentos são elevados com o pão e o vinho ao altar. Assim, a Eucaristia nos converte a um estilo de vida sinodal, feito de escuta mútua, de perdão, de renúncia ao egoísmo, de abertura ao outro, de diálogo constante na busca da verdade. Por isso, a sinodalidade nós alimentamos com a Eucaristia, que é o sacramento que gera comunhão, que gera unidade. Quanto mais eucarísticos nós somos, mais sinodais também somos. Promovemos a unidade, aprendemos a caminhar sempre juntos e valorizamos a diversidade. Que possamos repetir com São Paulo no discurso de Cafarnaum, com São Pedro no discurso de Cafarnaum: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ou assim, ou também: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. E que a Eucaristia continue a fazer de nós uma igreja sempre mais sinodal. Comunhão viva no amor trinitário, sinal de esperança para o mundo.
Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.